Então, boa tarde. Vamos aqui ver um pouco sobre o poliestireno. Ele o poliestireno é um polímero, certo? Aqui está o monômero dele. O número é constituído por 2 carbonos. Cada carbono ligado aqui, esse carbono ligado a 2 hidrogênios e um hidrogênio e um anel aromático. Essa parte aqui é muito volumosa. O nome científico do PS é o poliestireno. Ele é um polímero estrutural. Quando ele é usado para ser amorfo, né, ele passa a ser, ele é estrutural. A temperatura de uso dele é menor que a sua TG, ou seja, ele tem que ser usado abaixo da TG dele, que é de 100 graus Celsius, porque com 100 graus Celsius, a partir disso, ele já começa a fluir. A temperatura de fusão dele é de 220 graus Celsius, que é onde ele passa a ser um líquido. Ele é um polímero termoplástico, porque é possível reciclar, é fundível, né? Ele pode se fundir, ele pode voltar ao seu estado original depois também. A temperatura de degradação dele varia um pouco, de 325 a 375. É a temperatura de degradação dele depende um pouco de alguns fatores, como, por exemplo, a forma como ele é polimerizado. O poliestireno tem algumas praticidades, como baixo custo, o fácil processamento e boas propriedades mecânicas. Entre elas, há um bom módulo de elasticidade. Aqui está a relação do poliestireno com a sua temperatura de fusão em relação à temperatura de transição vítrea. Até que eu destaquei esse número 14, vendo mais ou menos onde é que está essa faixa aqui, 200 e pouco, temperatura de fusão, e a temperatura de a temperatura de transição, ela de transição vítrea, ela permanece sendo 100 graus Celsius. Bem, um pouco sobre a configuração do PS. O encadeamento dele é cabeça-cauda. Por quê? Porque esse encadeamento cabeça-cauda, né? Porque a cabeça e cauda, porque uma parte, deixa eu mostrar aqui para esse polímero aqui, uma parte é mais volumosa, que é a cabeça, né? Que tem esse anel aromático, e a cauda é a parte que não tem esse anel aromático. Por isso, ele possui encadeamento de cabeça-cauda. Isomeria, ele não é classificado em relação à isomeria, certo? Porque não possui dupla ligação de carbono. E a taticidade é a parte mais emblemática da configuração do PS. Por quê? Porque é através da taticidade que a gente vai determinar o nível de cristalinidade do amorfo. Porque o amorfo pode ser amorfo ou também pode ser semicristalino. Então, tudo isso depende da sua cristalinidade. E as diferentes taticidades, elas que, no caso, temos aí isotático, sintotático e atático, elas dependem das condições de polimerização, certo? E aqui vamos passar alguns exemplos do IPS, SPS, APS. O IPS é a configuração, né, o tipo de taticidade dele que bota todos os anéis aromáticos para um lado só da cadeia. O SPS, ele vai se alternando. Aqui, ó, o anel aromático. E no APS é random, quer dizer, é aleatório. E esse APS, ele é comercialmente usado como um polímero amorfo, né? Amorfo por causa dessa forma mal distribuída que eu vou explicar para vocês como a taticidade ela está ligada com a cristalinidade. Agora imagina o IPS, o SPS. É mais fácil imaginar que as cadeias elas podem se agrupar mais, podem se alinhar mais quando esse anel aromático ele é distribuído de forma mais uniforme, de forma mais organizada, como é o caso do IPS e do SPS.
E no SPS ele vai ter ainda mais facilidade, porque é como se encaixasse tudo no quebra-cabeça, né? Porque a gente vê aqui, ou seja, um quebra-cabeça em que as cadeias lineares vão se encaixar com mais facilidade uma na outra. Por isso o sintotático, o SPS, tem uma maior cristalinidade de todos os outros tipos de taticidade. Desculpa, vamos lá. Aqui nós vemos a relação de taticidade com propriedade. A taticidade do atático, o sintotático e o isotático e o sintotático em relação à propriedade, às temperaturas de transição vítrea e temperatura de fusão. Vocês podem perceber que a TG dele não muda, fica 100, mas vai aumentando um pouco a questão da temperatura de fusão, né? No caso desse aqui, do SPS, a temperatura de fusão dele é maior. Agora vamos entender como é que fica a conformação, né? Porque isso aqui é a configuração, mas e a conformação? Bem, se ele for um APS, ou seja, amorfo, né? Um atático, PS atático, né? APS, ele vai ser um amorfo, né? Porque ele vai ter uma conformação aleatória em forma de novelo. Por quê? Tudo se explica por causa do efeito histérico, né? Como todos os PS poliestirenos, ele vai ter o efeito histérico, porque o grupo lateral é volumoso, o grupo lateral é o anel aromático. Nesse caso aqui, ele vai ser enovelado porque por causa dessa distribuição randômica, que é uma distribuição aleatória do anel aromático, ele vai ter esse comportamento aqui. Mas no caso do SPS, por exemplo, como vai estar tudo bem dividido, vocês percebem aqui como o anel aromático vai estar bem dividido. Quando for ver como é que fica a cadeia grande principal, de maneira mais macro, vai perceber que a conformação dele é helicoidal, ou em hélice. E as aplicações do PS são diversas, né? Aqui tem um exemplo da Universidade de King's Saud, que o poliestireno recebe o nome, a sigla GPPS, para o poliestireno de uso de propósitos gerais. No meu caso, nesse exemplo aqui, de um disco, de uma capa, né, de disco. O poliestireno também pode ser chamado de HIPS, High Impact Poliestireno. Vamos entender um pouco sobre esse HIPS, porque ele não é o poliestireno simples, né, na sua forma mais pura, ele é um copolímero, né, naquela família do ABS, vamos falar já já. O EPS, ele é o poliestireno expandido, ou seja, é o que a gente chama de isopor, né? A forma dele expandida. Tem muito mais dentro dele aqui, possui a maior parte do seu interior composto simplesmente pelo ar. E aqui está o ABS, né? Que é o mapa, né? O ABS são os copolímeros que o poliestireno aqui, ó, esse S faz parte, né? O ABS, por quê? Porque o A é de poliacrilonitrila, o B é o polibutadieno, né? Que são as borrachas, né? E o poliestireno é o poliestireno mesmo, né? Esse RIPS é uma mistura do polibutadieno com o poliestireno, só que um pouco mais chegado para o poliestireno, certo? Então, aqui é o triângulo do ABS, certo? Então, essa foi um pouco da explicação. Espero que tenham gostado. É isso aí. Vou tirar aqui.